Queridos irmãos, prezados amigos, estimados leitores, quero saudá-los com a gloriosa paz do Senhor. Hoje, o nosso propósito é continuar fazendo a exposição do livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Quero convidá-los a que nós abramos as nossas Bíblias em Atos capítulo 1. Eu vou ler na versão corrigida, mas na medida que eu for explicando, eu vou também ler na versão atualizada de Almeida. Atos capítulo 1, versículos 6 a 11. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. É interessante observar que esse texto, ele responde, na verdade, 3 perguntas quanto ao tempo. 3 perguntas quanto ao tempo. A primeira pergunta: a quem pertence o futuro? É uma pergunta, claro, cuja resposta já está dada para nós que somos crentes, salvos em Jesus, estudiosos da Bíblia. Claro, o tempo pertence a Deus. Mas é importante ver aqui o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, a respeito dessa pergunta. A quem pertence o futuro? Claro que presente e futuro estão nas mãos de Deus, não é? Que é o Senhor da história. Mas vamos ver aqui alguns pormenores a respeito disso. Uma segunda pergunta que esse texto responde é: qual é a nossa prioridade no presente? Veja, 3 perguntas que são respondidas quanto ao tempo. Primeira, a quem pertence o futuro? Segunda, qual é a nossa prioridade no presente? E a terceira pergunta é: o que o futuro nos reserva? Então, 3 perguntas quanto ao tempo. Vamos então, aproveitando bem o tempo, vamos direto para a primeira pergunta, lembrando que esse texto que lemos é um texto que trata especialmente da ascensão do Senhor Jesus após estar com seus discípulos por um espaço de 40 dias. Ele ressuscitou, esteve com eles e depois, transmitindo a eles, como vimos na semana passada, transmitindo lições da palavra de Deus, sobre o reino de Deus especialmente, e depois ele foi assunto aos céus, ali a partir do Monte das Oliveiras. Enquanto ele falava ainda, os seus pés já começaram a se descolar do chão e ele foi elevado às alturas. Então esse texto trata da ascensão, mas tem uma ênfase importante também para a segunda vinda de Jesus. É interessante que a cena final de Lucas, do Evangelho segundo Lucas, é a ascensão. E a cena inicial de Atos é também a ascensão, porque Lucas ele teve o cuidado de começar Atos a partir do ponto em que ele havia terminado o Evangelho segundo Lucas. E essa perícope que estamos aqui abordando, ela dá ênfase para a segunda vinda, porque nós vamos ver ao longo dessa exposição que a partida de Jesus, a sua ascensão aos céus, ela nos fornece um padrão para a volta do Senhor. É interessante isso. A partida de Jesus nos fornece um padrão para a vinda do Senhor. Vamos começar então pelos versículos 6 e 7, que respondem à pergunta: a quem pertence o futuro? O versículo 6, ele diz o seguinte:
agora na versão atualizada. Nós lemos a versão corrigida. Na versão atualizada de Almeida diz assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Ou como diz na corrigida, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Bom, primeira coisa que nós devemos observar, os que estavam reunidos. Os que estavam reunidos, claro, mais adiante você vai ver no versículo 15 que eram aproximadamente 120 pessoas. Só que o versículo 2, que já abordamos na semana passada, mostra que os que estavam ali mais próximos de Jesus eram exatamente os apóstolos, exceto Judas, que tinha se suicidado, mas os 11, especialmente aqueles 3 que eram mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, e também André, que estava sempre por perto, mas especialmente Pedro, Tiago e João, estavam juntos de Jesus. Então, esses que estavam juntos de Jesus, os que estavam mais próximos, Lucas não diz exatamente quem perguntou, mas possivelmente eram aqueles do grupo mais próximo de Jesus, vamos falar assim dos 11, não é? Porque Judas já tinha se suicidado, não é? Eles fizeram ao Senhor uma pergunta quadripartida, ou seja, uma pergunta que envolveu 4 partes, ou 4 aspectos. Quais foram esses aspectos? O tempo, e o tempo aqui é o tempo cronos, o termo no grego é cronos, ou seja, eles queriam saber, claro, do tempo cronológico. O tempo cronos diz respeito à data, diz respeito à linha do tempo, diz respeito à cronologia. Jesus tinha acabado de falar-lhes, lá no versículo 5, que eles deveriam ficar em Jerusalém para receber, para que fosse derramado sobre eles, não é, o poder dinâmico do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus tinha dito, está lá em Lucas 24, 49, por ocasião da ascensão justamente, não é, que Lucas menciona ali, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E agora aqui em Atos 1 e 5, Jesus cita a profecia feita por João Batista, dizendo que João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E os discípulos, então, que eram ali, todos eles israelitas, lembre-se que a igreja começou em Israel, e os primeiros integrantes da igreja, ou seja, a igreja nascente, ela era formada por israelitas. Os israelitas, claro, estavam preocupados com o futuro de Israel. Então eles perguntaram: Senhor, uma pergunta que envolveu 4 aspectos. Senhor, restaurarás, ou seja, restauração, primeiro aspecto. Restaurarás tu neste tempo, segundo aspecto, tempo. O reino, terceiro aspecto. A Israel, 4 palavras aí que você vê. Tempo, restauração, reino e Israel. Jesus vai responder, posteriormente, tendo em vista, claro, essas quatro palavras, esses 4 aspectos dessa pergunta. Essa pergunta que foi, claro, uma pergunta, como eu falei, quadripartida. Então, o primeiro versículo diz: os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Então, lembrando aqui, é importante observar, para você entender a resposta de Jesus, é bom entender a pergunta e quem é que estava perguntando. Os discípulos, os primeiros discípulos, eram israelitas. Eles, como israelitas, queriam saber sobre o futuro de Israel, né? E eles pensavam, então, está subentendido, que eles estavam associando o derramamento de poder que aconteceria no dia de Pentecostes à restauração do reino a Israel. Ou seja, Senhor, vai ser nesse tempo, ou seja, quando o Espírito Santo for derramado, vai ser nesse tempo que nós vamos finalmente, Israel vai ficar finalmente livre do domínio romano? É nesse tempo? Aí qual foi a resposta de Jesus? Eles estavam perguntando isso. É importante observar aqui também, para entender, que os discípulos aqui já sabiam que Jesus voltaria. Quando eles perguntaram lá em Mateus 24, versículo 3, Senhor, quando serão estas coisas?
E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ali, quando eles fizeram essa pergunta, eles não sabiam que Jesus viria duas vezes. Mas, irmão Ciro, por que então eles usaram a palavra vinda? A palavra vinda ali é parousia. Parousia significa presença, uma presença gloriosa, uma presença do Senhor, do Rei como vencedor. Eles não sabiam que Jesus viria para depois voltar para o Pai e depois descer novamente para vencer. Os profetas do Antigo Testamento não tinham essa visão que nós temos hoje. Hoje nós somos bem-aventurados, por quê? Porque nós sabemos que Jesus veio a primeira vez, e como diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo 28, assim como ele apareceu a primeira vez sem pecado, aparecerá a segunda vez, também sem pecado, não é? Aos que o aguardam, aos que o esperam para a salvação. Nós sabemos que Jesus voltará. Os profetas dos tempos do Antigo Testamento, eles viam diante de si como se fosse uma montanha. E eles escreviam aquela montanha ao falar da segunda, da vinda do Senhor, não é? Então eles escreviam aquela montanha e tal, só que hoje nós entendemos que atrás da montanha tinha um vale, digamos, e uma outra montanha, não é? Então nós somos privilegiados. Eles então, quando perguntaram lá em Mateus capítulo 24, versículo 3, restaurarás o reino a Israel nesse tempo? Perdão, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? O termo vindo ali não é necessariamente volta, porque eles não sabiam da volta. Jesus só falou da volta no dia seguinte, ali quando ele estava próximo da sua morte, em João no capítulo 14, versículos 1 a 3, aí sim, ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E continuando disse, vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou quando for, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, Jesus só falou da sua volta na noite seguinte. Então, quando os discípulos perguntaram ali em Mateus 24, 3, a respeito da vinda, eles estavam falando, claro, não da volta, mas da manifestação poderosa de Jesus, a sua parousia, a sua presença como vencedor. Agora, que eles já sabiam que Jesus haveria de voltar, eles queriam saber se essa restauração de Israel aconteceria por ocasião da descida do Espírito Santo, porque Jesus tinha dito, olha, João Batista, ele batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém. Permaneçam aí porque vocês vão ser batizados não muito depois desses dias. Aí os discípulos que eram israelitas, além de, claro, constituírem a igreja nascente, eles eram também israelitas, eles perguntaram, Senhor, então vai ser nesse tempo? Tu vais restaurar, quando o Espírito Santo descer, restaurarás nesse tempo o reino de Israel? E aí qual foi a resposta de Jesus? Jesus não o censurou por ter esse desejo da restauração do reino de Israel, não. Jesus não falou para eles, olha, vocês estão preocupados com isso? Isso aí não vai acontecer. Não, Jesus não tirou deles essa esperança. Mas Jesus disse o quê? Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então olha que interessante. A primeira pergunta que a palavra de Deus nos responde aqui é, a quem pertence o futuro? Os primeiros discípulos, como israelitas, queriam saber se o Senhor restauraria o reino de Israel por ocasião da descida do Espírito Santo ou do derramamento do poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jesus ali que estava comendo com eles, como diz lá no começo de Atos, comendo com eles e tal, conversando com eles naquele momento, Jesus então respondeu-lhes, não vos compete saber os tempos ou as estações, ou os tempos ou as épocas. Aqui é interessante que Jesus usou as palavras cronos e kairos. Eles perguntaram sobre o cronos. Senhor, restaurarás o reino neste tempo? A palavra tempo ali é cronos. Só que Jesus, ao responder, Jesus lhes disse, não vos pertence saber o cronos e o kairos. Não vos pertence saber os tempos ou as estações, como ficou na tradução. Mas os termos ali no grego são cronos e kairos. Em outras palavras, kairos, você sabe que
era na mitologia grega, né? Você sabe que muitas palavras têm origem, muitas palavras gregas têm origem na mitologia grega. E a palavra kairos, ela alude a priori, não é, a um personagem lá da mitologia, não é, que era na verdade um atleta tão ágil que era praticamente impossível persegui-lo. Ou seja, não era possível, digamos assim, contabilizar o tempo. Daí vem essa é a ideia de kairos. É um tempo mais qualitativo do que quantitativo. Por isso que a gente diz que kairos é o tempo de Deus e cronos é o nosso tempo. Porque o tempo kairos não diz respeito à cronologia como nós concebemos. Então o que Jesus quis dizer? Olha, não vos pertence saber os tempos das estações, está tudo nas mãos de Deus. O tempo aqui na terra, o tempo cronológico, mas o tempo lá no céu. Não foi por acaso que na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós deveríamos orar como? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque Deus está no controle de tudo. A Ele pertence todas as coisas. Então, os tempos de natureza quantitativa e qualitativa pertencem a Deus. E Jesus então foi claro ao dizer, olha, não vos pertence saber. Em outras palavras, Jesus quis dizer que nós não devemos nos preocupar com o estabelecimento de datas. Ele já tinha dito lá em Mateus 24:36, né? Está lá em Mateus 24:36, no sermão profético, daquele dia, hora ninguém sabe. Paulo também, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, ao escrever aos Tessalonicenses, ele disse, olha irmãos, acerca dos tempos ou das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque Paulo tinha entendido já que a Deus pertence o Cronos e o Kairos. A Deus pertence tudo, o futuro. Não adianta nós queremos especular a respeito do futuro. Mas eu disse aqui, aproveitando bem o tempo agora, que ainda há muitos outros pormenores, que a resposta de Jesus então abarca 4 aspectos. Primeiro, tempo. Eles perguntaram sobre o Cronos. Quando vai se dar? Jesus disse, não vos pertence saber nem o Cronos nem o Kairos. Está tudo nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor, não vos pertence saber. E ali, só que ele não tirou dos israelitas a esperança. Então, eles perguntaram sobre a restauração. Jesus quis deixar claro com isso, claro, que o plano de Deus com Israel, ele foi adiado, mas ainda está de pé. O que Deus prometeu para Israel não foi cancelado, não foi anulado, não é? Nós estamos no chamado tempo dos gentios, que é um parêntese. É um adiamento profético, como se diz em escatologia. Adiamento profético, é um parêntese. Nós estamos nesse parêntese que, conforme Lucas 21 e 24, também em comparação com Daniel 9 e 27, aquela profecia de Daniel, ali você vê que nós estamos num parêntese, é o tempo dos gentios. É o período denominado período dos gentios, porque aquelas 70 semanas que aparecem lá em Daniel 9, 24 a 27, estão estabelecidas sobre Israel e sobre a cidade, que é Jerusalém. Então aquelas 70 semanas dizem respeito a Israel. Como a última semana ainda não se realizou, porque tem eventos ali que, por exemplo, Daniel 9, 27, você vê que tem ali 5 eventos que ainda não se concretizaram, 5 profecias que não se cumpriram. O anticristo que vai chegar, vai fazer um acordo com Israel e na metade dos 7 anos e tal da semana ele vai romper o acordo. Tudo aquilo ali não se cumpriu ainda. E Daniel 12 diz que Daniel tinha que selar a profecia porque ela era para o fim dos dias. Então nós estamos vivendo num parêntese. Nós estamos num lapso temporal. É o tempo dos gentios. Então Jesus disse, olha, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Eles queriam saber da restauração do reino. E o reino, claro, Jesus já tinha assegurado, se você ler Lucas 12, 32, e a própria oração do Pai Nosso, lá Mateus 6, 9 e 10, e eu citei Lucas 12, 32, você vai ver que Jesus já tinha assegurado aos seus discípulos que era do agrado do Pai dar-lhes o reino. É que os discípulos não tinham entendido, eles estavam com a cabeça voltada para a restauração de Israel. Só que eles, como igreja nascente, eles não tinham entendido ainda que eles já estavam, na verdade, no reino.
Porque nós hoje já estamos no reino de Deus. Lembra quando Paulo ironizou os coríntios e disse, olha, sem nós reinais. Oxalá, ou seja, quem dera reinasses conosco, porque se reinasses conosco, todos reinaríamos. Porque eu estou reinando, Paulo quis dizer isso. Porque nós já estamos reinando, nós já estamos no reino de Deus. O reino de Deus que Paulo também disse, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Só que os discípulos não estavam entendendo isso, eles estavam com a cabeça na restauração de Israel. Jesus então explicou, não é? Ele falou de Israel, então não tirou dos... Então veja que a resposta de Jesus abarca os 4 aspectos que eles perguntaram. Reino, restauração de Israel, né? Reino, restauração, Israel e tempo. Só que eles perguntaram sobre o tempo Kairos, Jesus deu uma ou melhor, o tempo Cronos, e Jesus deu uma resposta completa, falando de Cronos e Kairos. Não pertence a nós nem o Cronos, né? Embora estejamos nesse mundo, nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não conhecemos um segundo à frente do nosso nariz. Por isso que a nossa vida tem que estar totalmente nas mãos do Senhor. Mas vamos adiante. Eu disse que esse texto que eu li, Atos 1, 6 a 11, responde a 3 perguntas. A primeira pergunta, a quem pertence o futuro? Claro, ficou aqui claro que a Deus pertence o Cronos e o Kairos. O tempo cronológico, o tempo aqui da Terra e o tempo de Deus, o tempo que está nas mãos de Deus e que nós não podemos delimitar, porque para Deus, que é de eternidade a eternidade, tudo está diante dele como se fosse um eterno presente. Deus não vê o tempo como nós vemos, a gente vê passado, presente e futuro. Deus vê tudo como se fosse um eterno presente. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. Não é? Então isso é importante observar. Mais uma segunda pergunta, então, que esse texto responde. Qual é a nossa prioridade no presente? Jesus respondeu. Os primeiros discípulos, que eram também israelitas, ou seja, a igreja nascente era israelita, claro, eles estavam preocupados com o futuro de Israel. Mas Jesus deu uma resposta que serve para toda a igreja, não apenas para os israelitas. Qual foi a resposta que Jesus deu? Olha, vocês estão preocupados aí com os tempos, as estações, só que isso aí o Pai estabeleceu. Não vos pertence saber o que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Aí vem a resposta, a pergunta, qual é a nossa prioridade no presente? Jesus então disse, mas recebereis a virtude, recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, recebereis poder, diz a versão atualizada, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Vamos devagar. Então, é importante observar que a prioridade da igreja, qual é? Desde o início, mesmo para aqueles primeiros irmãos que eram israelitas, Jesus quis dizer que a prioridade qual era? Não era especular quanto ao futuro. Claro que todos nós queremos saber sobre o futuro, aliás, nós sofremos demasiadamente quanto ao passado, que não volta mais, já virou história, e também ficamos ansiosos com o futuro. Mas Jesus quis dizer o que aqui? Que nós temos que focar no presente. Nós temos que estar preocupados com o presente, de fazer a vontade de Deus no presente. Veja, não vos pertence saber os tempos das estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Então, a prioridade da igreja é a grande comissão. A grande comissão que é multifacetada. A grande comissão que está lá em Mateus 28, 19 e 20, também em Marcos 16 e 15 e também em Atos 1 e 8. Por que eu digo que ela é multifacetada? Porque ela abrange pelo menos 3 aspectos. Quais são esses aspectos? Primeiro, claro, a evangelização propriamente dita. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, veja, ide
pregai. E a pregação, claro, é acompanhada de sinais. Não somos nós que pregamos sinais. A gente ouve às vezes pregadores dizendo, eu fui chamado para pregar milagres. Não, está errado. Nós não fomos chamados para pregar milagres, nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Os milagres ocorrem como uma consequência da pregação do Evangelho. É o que está lá em Marcos 16, 15 a 20. Pode ler, especialmente o versículo 20. Você vai ver que o Espírito Santo confirmava a pregação do Evangelho com sinais, com milagres, com prodígios, com maravilhas. Ninguém foi chamado para pregar milagres, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Agora, a grande comissão abrange também o ensino. E o ensino, de acordo com Mateus 28, 19 e 20, é em dois sentidos. Primeiro, claro, o ensino no sentido de fazer discípulos. E de ensinar as nações. Ali, numa tradução literal, seria fazer discípulos de todos os povos. Fazer discípulos. Fazer discípulos, você faz discípulo não de maneira oral, apenas falando, mas também dando exemplo, como Jesus fez. Jesus não só, diz Atos capítulo 1, versículo 1, que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, fazer e ensinar. Para fazer discípulos, você tem que dar exemplo. Só que se você continuar lendo Mateus 28, 19 e 20, é interessante que parece ali até uma redundância, porque diz assim, ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí veja, ensinando-as a guardar. Como assim? Já não tinha dito que era para ensinar? Só que o primeiro ensinar é fazer discípulos. O segundo ensinar é doutrinar. O termo ali você pode pesquisar, você vai ver que no grego o termo ali é o sentido de doutrinar. E doutrinar, você sabe, envolve metodologia, não é? É você apresentar de fato uma teologia sistemática, não é? Compendiada, devidamente, a sã doutrina devidamente explicada, compendiada, detalhada e tal, ponto por ponto. Isso é doutrinar. Então veja que a grande comissão abarca, grosso modo, ou seja, de maneira geral, a pregação do evangelho propriamente dita, fazer discípulos e doutriná-los continuamente. Doutriná-los continuamente. Por isso que a gente tem escola dominical, tem culto de ensino ou de doutrina, tem escola bíblica, tem faculdade teológica, tudo isso, porque faz parte da grande comissão doutrinar os discípulos continuamente. Então, essa é a prioridade da igreja. Mas vamos adiante, não é? Jesus disse que nós devemos, na verdade, não nos pertence saber os tempos e as estações, mas recebereis poder do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A prioridade da igreja é ser testemunha de Jesus. É interessante você estudar sobre isso, meditar sobre ser uma testemunha. Porque nós conhecemos o termo testemunha, claro, do linguajar jurídico. Num processo, não é? As testemunhas são interrogadas e elas devem externar somente a verdade. Elas não podem externar a sua própria opinião, nem relatar os seus próprios pensamentos. Elas devem fazer como os apóstolos, aliás, fizeram. Quando você lê Atos capítulo 4, versículo 20, o que eles disseram? Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É isso que uma testemunha faz. Aliás, o termo testemunha aqui, ele vai mais além, testemunha, porque é o termo martes, em grego, martos. Martos é o mesmo termo para mártir. Então veja, em outras palavras, as testemunhas de Cristo, elas têm que ter um compromisso com a verdade, tem que ser tão fiel. Lembra do que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ali não está dizendo que você tem que ser fiel até morrer, mas você tem que estar disposto, você tem que estar pronto para, se necessário, até perder a vida pela verdade. Então, quando a Bíblia diz que nós somos testemunhas, é esse o sentido. Martos, né, no grego, é o mesmo termo para mártir. Então, testemunha e mártir são termos aí sinônimos nesse sentido, não é? E Jesus então fala do poder dinâmico do Espírito Santo. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou recebereis a virtude, recebereis o poder do Espírito Santo. É uma referência, claro,
ao poder do Espírito que foi derramado no dia de Pentecostes. Ali de maneira inaugural, claro, porque isso tem se repetido ao longo dos séculos. O Senhor tem derramado poder sobre a sua igreja, porque a igreja só pode cumprir a grande comissão a rigor com esse poder dinâmico, que no grego é dunamis. Não é? Dunamis é o poder dinâmico do Espírito Santo. Esse mesmo termo que aparece lá em 1 Coríntios 2, 1 a 5, quando Paulo disse aos Coríntios: quando eu fui ter convosco, irmãos, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras, mas em demonstração de espírito e de poder. Veja aí, poder. Poder ali é dunamis. É o poder que vem do Espírito Santo, o poder dinâmico. Lá em 1 Tessalonicenses 1 e 5 também, quando Paulo ele fala ali a respeito do poder, aliás, ele usa 3 palavras. É interessante que, de acordo com a oratória clássica, não é? Os gregos diziam que um discurso eficaz, eficiente, que alcança os seus propósitos, ele deveria ter 3 características, que são representadas por 3 palavras gregas: logos, patos e ethos. Logos, claro, o próprio termo já diz, é a palavra, o conteúdo verbal do discurso. Mas além de logos, também patos. Patos tem a ver com fervor, a paixão do orador, não é? A maneira como ele fala a fim de convencer o seu auditório. E ethos é o seu, na verdade, o seu caráter percebido. Ethos, porque a pessoa não deve jogar palavras ao ar, ela deve viver o que prega e pregar o que vive. É interessante que Paulo, que era um erudito, conhecia, claro, a oratória clássica, não é? Defendida pelos gregos, pelos filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates antes deles. Claro, Paulo, que conhecia tudo isso, ele, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, veja o que ele diz. Eu vou ler aqui na versão atualizada de Almeida. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Olha o que Paulo disse: nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra. Palavra que é logos. Olha o que ele disse: olha, nosso evangelho não foi apenas logos. Claro que logos é importante, porque, claro, ele estava se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa em si mesma. Mas olha o que ele disse: nosso evangelho não foi até vós apenas em palavra, em logos, mas sobretudo em poder. Paulo faz aqui uma alteração, né, em relação à oratória clássica. A palavra que os oradores gregos utilizavam aqui era a palavra patos, que diz respeito ao fervor, à paixão. Paulo usa a palavra dunamis. Veja, sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento, aí ele usa a palavra ethos, não é? Que diz respeito ao caráter percebido do orador. Então veja, a pregação pentecostal, agora falando no nosso caso aqui da pregação pentecostal, o pregador pentecostal que se preza, a sua mensagem tem que ter logos, patos e ethos, tem que ter palavra, prega a palavra. Paulo disse a Timóteo, tem que pregar a palavra, mas também tem que ter patos. Só que o patos, nesse caso, Paulo substituiu por dunamis, o poder dinâmico que caiu lá no dia de Pentecostes e continua sendo derramado sobre a igreja, porque isto é para a igreja realizar a obra da pregação do Evangelho, a grande comissão. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas vamos adiante. Olha aqui, ó, tem muita coisa importante para dizer, as horas estão correndo, não é? A igreja não pode deixar de fazer as missões transculturais também, porque Jesus disse, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra, tanto como. Isso dá ideia de quê? De concomitância, de simultaneidade. Nós não podemos apenas fazer o trabalho ali, pregar o evangelho às pessoas que estão à nossa volta. Temos que ter também a visão para o mundo inteiro, tanto que aqui se menciona confins da terra. E confins da terra aqui não é, claro, apenas o Império Romano. Alguns autores defendem isso. Não, ali é confins mesmo. O termo é até
escatos, né, que nós utilizamos em escatologia, que fala de fim, até o último homem, né, vamos dizer assim. Todo mundo deve ser evangelizado, ide por todo mundo. É interessante que isso aqui contrasta com a pergunta dos discípulos. Eles perguntaram sobre Israel, eles estavam preocupados com Israel. Restaurarás tu o reino a Israel? Eles queriam saber de Israel, só que a resposta de Jesus foi até os confins da terra. Vocês estão preocupados com vocês, com a nação de vocês, mas na verdade o reino de Deus não é apenas para os israelitas. O reino de Deus é para todos, não é? Até os confins da terra. Mas vamos para a terceira e última pergunta. A gente tem aqui alguns minutos para concluir a nossa mensagem. A terceira e última pergunta, eu disse que esse texto que estamos expondo responde a 3 perguntas. A primeira pergunta, a quem pertence o futuro? A Deus. A Deus pertence o Cronos e o Kairos. Não vos pertence saber os tempos e as estações. Cronos e Kairos. Isso pertence a Deus. A segunda pergunta, qual é a nossa prioridade no presente? Nós já vimos, não é se preocupar com o futuro, mas é realizar a obra de Deus, é ser testemunhas. Mas para sermos testemunhas, temos que ter o poder dinâmico do Espírito. Nós em nós mesmos não podemos nada, nós precisamos desse revestimento de poder, nós precisamos da ousadia que vem do Senhor, da graça de Deus sobre nós. O próprio Senhor Jesus, quando andou na terra, era cheio de graça e de verdade. O poder de Deus estava sobre ele, o Espírito do Senhor é sobre mim, disse ele, porque me ungiu. Pedro, ao falar de Jesus lá na casa de Cornélio, ele também disse, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós temos que ter essa unção. Nós temos que ter esse poder dinâmico do Espírito Santo. É com esse poder que nós vamos pregar a palavra com ousadia. Nossa pregação tem que ter logos, sim, palavra, prega a palavra, mas tem que ter também dunamis, tem que ter a parte, o fervor, claro, cada um tem a sua característica, tem que ter também o patos, é próprio de cada um, mas Paulo, ele até deixou isso de lado, ele apresentou o dunamis, o poder dinâmico do Espírito, é isso que faz a diferença. Muitos estão confiando na sua própria capacidade, mas o que faz a diferença na pregação é a unção do Espírito, é o poder do Espírito sobre nós, mas também ethos, o nosso caráter, porque o pregador que se preza, ele prega o que vive e vive o que prega. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. A última pergunta então, o que o futuro nos reserva? Jesus respondeu isso também. Aliás, o texto aqui responde isso também. O que diz o texto? Na versão atualizada de Almeida, versículo 9, diz assim, ditas essas palavras, Jesus estava ali comendo com seus discípulos, parece que eles não estavam esperando que iria acontecer aquilo naquele momento, Jesus estava conversando com eles, mas dali a pouco diz a Bíblia que os seus pés começaram a se descolar do chão, ele começou a ser elevado às alturas. Ditas essas palavras, o sentido aqui, na verdade, é que enquanto ele falava, e Lucas lá no final do Evangelho deixa claro isso, enquanto ele falava, os seus pés já foram se descolando do chão, ele já foi subindo, ele já foi sendo elevado às alturas à vista dos seus discípulos. E veio uma nuvem e encobriu os seus olhos. Então, alguns pontos a destacar. Primeiro, aqui quando diz que Jesus foi elevado às alturas, já falamos, né? Enquanto ele estava falando, ele foi subindo. O Senhor Jesus, diz Lucas lá no capítulo 24, versículos 50 a 51, que ele levou-os fora até Betânia, que era uma vila lá no Monte das Oliveiras, não é? E levantando as mãos, os abençoou. Enquanto ele estava abençoando, ele já foi subindo. É interessante que ele subiu à vista, olha que importante isso, ele subiu à vista dos representantes da igreja nascente. E é somente Lucas que descreve essa ascensão de Jesus como um evento visível para a igreja. Ou seja, trata-se da exaltação de Jesus, que agora está à direita de Deus. E depois Pedro vai pregar lá no capítulo 2, nós vamos abordar ainda, se Deus quiser, em oportunidades
posteriores, nós vamos ver lá no capítulo 2, versículos 33 a 35, que Pedro prega justamente sobre esta exaltação de Jesus para estar à direita de Deus. Estevão também viu Jesus em pé à direita de Deus. Paulo também descreve Jesus à direita de Deus. E lá em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11, Paulo disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mas veja que tem o outro lado da moeda, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todos os joelhos dos que estão no céu, dos que estão na terra e debaixo da terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sim, Jesus foi exaltado. Quando ele ascendeu aos céus, ele ascendeu para estar à destra de Deus. Glória ao maravilhoso nome do Senhor. Agora observe aqui um detalhe. Essa ascensão foi secreta. Alguém diz, não, foi pública. Não, foi pública para a igreja. Mas só a igreja viu. Não foi pública para todos. Somente a igreja nascente viu Jesus subindo. Não foi pública, foi secreta. Assim como também todas as aparições de Jesus, nos 40 dias que ele esteve na terra após sua ressurreição, foram secretas. Jesus só apareceu para a sua igreja. Somente a igreja nascente viu Jesus. Um outro ponto importante, eles viram Jesus subindo até a nuvem. Essa nuvem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é ao mesmo tempo, claro, o veículo que recebe Jesus, como diz a versão atualizada, ou a versão corrigida de Almeida, não é? Que aquela nuvem o recebeu. Então ela ao mesmo tempo é o veículo que recebe Jesus e o transporta para longe, como também o sinal da glória celeste. É o sinal da glória celeste. Ou seja, essa nuvem, ela estabelece uma divisão entre os que estão do lado de cá e os que estão do lado de lá. Uma ilustração é o tabernáculo. Lembra do tabernáculo? Quem olhava para o tabernáculo via aquela pele de texugo que não tinha nenhuma beleza assim, não era nada bonito. Mas o sacerdote, então, ele entrava no tabernáculo, ele passava ali pelo pátio, pela pia de cobre, lavava as mãos e os pés, depois ele passava pelo altar do holocausto, oferecia o sacrifício, e aí ele ingressava na tenda propriamente. Quando ele entrava na tenda, que coisa maravilhosa lá dentro, linho finíssimo, e ouro, e a pia de cobre, e o candelabro de ouro, e o altar do incenso, e o sumo sacerdote uma vez no ano, lá no Yom Kippur, o dia da expiação, ele entrava com sangue lá na última divisão, do Santo dos Santos, no lugar santíssimo, e quando ele aspergiu sangue sobre a tampa ali da arca, ou seja, o propiciatório. O propiciatório era um caixote de madeira recoberto com ouro, a tampa era toda de ouro, era chamada propiciatório. Quando o sangue era aspergido sobre aquela tampa, a nuvem da glória de Deus descia e Deus ali perdoava pecados. Mas veja que interessante, quem estava do lado de fora só via aquela pele de texugo, mas do lado de dentro, ali, irmãos, é linho finíssimo, e púrpura, e tal, e ouro, e prata. Assim também é o Evangelho. Quem está vendo lá de fora diz, esses crentes aí e tal, mas quando a pessoa está do lado de dentro, por isso que Jesus dividiu a humanidade em dois grupos, os que estão do lado de dentro e os que estão do lado de fora. Jesus disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora não. Aqueles que estão do lado de dentro estão do lado de fora. E veja, a nuvem, como eu dizia, eu usei apenas isso para ilustrar, a nuvem também ela estabelece um limite entre os que estão do lado de cá e os que estão do lado de lá. Os discípulos viram Jesus até o limite. Quando ele atravessou, ali quando aquela nuvem o ocultou, eles não puderam mais ver o que está do lado de lá. Hoje nós estamos limitados, nós não podemos ver o lado de lá. Paulo, inclusive em Romanos capítulo 8, versículo 18, ele disse, as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós
há de ser revelada. Ela não foi revelada ainda. Nós estamos do lado de cá, nós estamos nesse tabernáculo, aqui nós estamos debaixo de limitação, mas um dia nós vamos estar na presença do Senhor e não haverá mais limitação alguma. Então veja, vamos caminhar aqui para o final. Aqui diz então que Jesus foi elevado às alturas, uma nuvem o ocultou, versículo 10, e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles estavam com os olhos fitos no céu, não é? Eles estavam ali, quem sabe, Lucas, claro, não tinha como escrever o que passava ali no coração deles, mas a impressão que dá, o sentido, a ideia que nós temos no texto grego é que eles estavam olhando e pensando em muitas coisas e talvez esperando que alguma coisa ali fosse acontecer naquele momento, talvez alguns estivesse pensando, o nosso mestre foi embora, nunca mais veremos o mestre, e agora o que será de nós? Eles estavam preocupados, o que vai acontecer a partir de agora? Mas naquele momento a Bíblia diz que aquela oração silenciosa deles também, que pode ter sido feita, não é? Naquele momento, aquela oração silenciosa, ela foi respondida. 2 varões de branco, 2 anjos. Se você ler aqui João 20, versículo 12, ali João faz questão de dizer que eram anjos. Lucas fala varões, 2 varões de branco. Você sabe que os anjos são espíritos ministradores, mas eles têm autorização da parte de Deus. Quando Deus, claro, autoriza, eles podem se apresentar como homens. Não é que eles se transformam em seres humanos e podem se relacionar, inclusive, sexualmente com mulheres, como existem algumas pessoas que defendem. Não é nesse sentido. Eles não se transformam literalmente em seres humanos, mas eles podem se passar por seres humanos. Eles podem se apresentar como seres humanos. Por isso que a Bíblia diz aqui que aqueles 2 varões, né, eram 2 anjos. João 20, versículo 2 diz que, versículo 12, João 20, versículo 12 diz que ali Maria Madalena viu 2 anjos, né, vestidos de branco. Lucas diz 2 varões, mas está claro, a Bíblia explica, a própria Bíblia, que eram anjos de Deus. E eles ali se manifestaram e eles praticamente repreenderam os discípulos. Porque eles estavam ali, apesar de tudo que aconteceu, Jesus ressuscitou, Jesus prometeu que o Espírito Santo seria derramado, Jesus foi assunto aos céus à vista deles, mas aqueles anjos praticamente deram uma repreensão. Versículo 11, varões galileus, eles disseram, varões galileus, veja como a Bíblia é detalhista. Por que varões galileus? Porque ali aqueles anjos se dirigiram aos 11. Judas já tinha se suicidado. Dos 12 apóstolos de Jesus, o único que não era galileu era Judas. Judas era da Judeia. Judas Iscariotes. Os outros eram todos galileus. Então veja como a Bíblia, como a palavra de Deus, ali com aqueles anjos, inclusive, foram detalhistas, né? Varões galileus. Por que estáis olhando para as alturas? Por que estáis olhando para os céus? Estáis olhando para os céus? Esse Jesus, não é outro, esse mesmo. Lembra quando Paulo falou lá, o mesmo Senhor descerá do céu? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, ao céu, virá do modo como viste subir. Veja, aqui é o assunto, deixa eu ver o tempo aqui, ainda temos aqui um tempo. Alguém poderá perguntar, esses anjos estão falando do que, irmão Ciro? Eles estão falando do arrebatamento secreto, como a Assembleia de Deus prega, ou estão falando da manifestação de Jesus em poder e grande glória? Alguém dirá, claro que é da manifestação em poder e grande glória, porque quando Jesus vier, todo olho verá e será uma manifestação visível. Eles viram Jesus subindo até as nuvens e da mesma forma eles vão ver Jesus descendo. Olha, eu diria o seguinte, depois de estudar muito essa passagem e crendo que o termo segunda vinda, na verdade, ele abarca não somente o arrebatamento, que é o evento desencadeador, mas também a manifestação do Senhor, que é o evento conclusivo, mas tudo isso está atrelado à segunda vinda. Eu tenho defendido aqui, inclusive nas minhas lives aqui com o CETADB, não é?
você que tem participado, que a segunda vinda é um termo geral que abrange 7 anos. Mas como assim 7 anos? Ora, a primeira vinda durou mais de 30 anos e ninguém fala nada. Por que a segunda vinda não pode também ter uma duração de 7 anos? Claro que não dá tempo de explicar isso aqui. Mas eu vejo o seguinte aqui, observe. Eu vejo que Jesus virá do modo como subiu. Isso abrange a segunda vinda como um todo. Não somente o arrebatamento, mas também a manifestação. Por que abrange o arrebatamento? Porque Jesus subiu à vista de quem? Da igreja. Não foi o mundo todo que viu Jesus subir. A ascensão de Jesus foi uma ascensão secreta. Somente a igreja nascente. Somente a igreja viu Jesus subir até as nuvens. E somente a igreja vai ver Jesus descendo, porque lá em Hebreus 9, 28, diz que Jesus aparecerá para aqueles que o esperam para a segunda vinda. Ele será visto. O termo ali no grego é ser visto. Aparecerá ali é o seguinte, ele será visto por aqueles que o esperam para a salvação. É a igreja. Então, no arrebatamento, só a igreja vai ver Jesus. Agora, irmão Ciro, mas isso fala também da manifestação, sem dúvida. Eu vejo aqui nesse texto uma defesa da segunda vinda de maneira geral. Tanto do arrebatamento, porque Jesus subiu até as nuvens à vista da igreja, e da mesma forma Jesus virá até as nuvens, diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Então, da mesma forma que Jesus foi visto subir até as nuvens pela igreja, somente a igreja vai ver Jesus descendo até as nuvens, porque ele não vai pisar na terra no arrebatamento. Diz a Bíblia que iremos ao encontro do Senhor nos ares. Mas também observe que Jesus, na sua manifestação, diz lá em Zacarias 14, que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele vem para julgar o mundo. Lá em Mateus 24 e 28, Jesus disse que onde estiver o cadáver, se juntarão os abutres, se juntarão as aves de rapina. Jesus utilizou um provérbio da época. Não é? O que ele quis dizer com isso? Quando há um cadáver, as aves de rapina vêm e elas fazem elas começam a voar em volta, todos ficam sabendo que está acontecendo algo ali, todos vêm. Da mesma forma, Jesus virá para julgar o mundo. O mundo vai estar como um cadáver, né? O mundo vai estar ali sendo julgado e no fim da grande tribulação, como vai ser terrível aquele tempo. E Jesus então virá à vista de todos, e aí ele vai descer em Jerusalém. E é aí que essa passagem se refere também à manifestação do Senhor, porque Jesus subiu, claro, naturalmente, como a igreja nascente era constituída de israelitas, então ele subiu lá do Monte das Oliveiras. Só que é interessante que Zacarias 14, 4, diz que naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Da mesma forma que ele subiu do Monte das Oliveiras, ele vai descer e vai também pisar no Monte das Oliveiras. Então esse texto sagrado, veja que interessante, ele oferece um padrão, mas ele fala tanto do arrebatamento como da manifestação do Senhor. Por que ele fala do arrebatamento? Porque ele subiu de maneira secreta, só a igreja viu, o mundo não pôde ver. Quando ele subiu à vista dos salvos, somente a igreja nascente viu Jesus subir até as nuvens, e somente a igreja vai ver também Jesus quando ele convocar o seu povo, sobe cá, povo meu, a sua igreja vai ao encontro do Senhor nos ares, mas depois também das bodas do Cordeiro, e lá no céu, o tempo, alguém diz, mas como uma vinda vai durar 7 anos? Veja, 7 anos para quem estiver aqui na terra. Não se esqueça que lá no céu não é mais o Cronos, é o Kairos. 7 anos é aqui na terra, mas lá na glória nós vamos participar das bodas do Cordeiro, é outra dimensão, e nós vamos estar na presença dele, e Jesus então virá em glória. Deixa eu orar por vocês. Nosso Deus, nosso Pai, abençoa os teus servos, os teus filhos que aqui chegaram, teus servos e servas, que eles sejam grandemente abençoados, estejam prontos para aquele dia, em nome de Jesus. Amém.